Hoje a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro retomam as suas atividades. Depois de ter sido suspensa na última terça-feira, ela volta agora e tem 247 requerimentos a serem analisados. Alguns deles, inclusive, miram o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Também vamos falar de uma matéria do Estadão que trata sobre uma das mulheres que invadiram os prédios dos três poderes e que foi presa e está reclamando das condições da prisão, da cela. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos falar também da ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, que teve um depoimento, uma entrevista do seu marido, o Vaguinho, que falou que pagou um preço muito caro por ter apoiado o PT. Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse editorial. Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você, discutindo um pouquinho mais sobre política. Eu espero que a gente possa contribuir com o entendimento da política, sabendo realmente diferenciar quem está na política para ajudar, quem está na política só para se fingir de bom moço. Esse é um dos nossos papéis aqui. Combinado? Bora para cima? Vamos começar com a matéria? Vamos começar com esse editorial do Estadão. Golpista que ameaçou colapsar o sistema no dia 8 de janeiro reclama de isolamento na prisão. A golpista Ana Priscila da Silva de Azevedo, apontada como uma das organizadoras do ataque antidemocrático do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes em Brasília, tem reclamado da situação degradante e desumana que vive na penitenciária feminina do Distrito Federal, a Colmeia. Vocês devem lembrar da Ana Priscila Azevedo, que foi uma das mulheres que postou vídeos falando que ia participar dos ataques. Algumas pessoas falam que ela não era patriota, que aquilo ali ela estava mais como infiltrada, incentivando os ataques, enfim. Tem todo um contexto sobre esse caso da Ana Priscila Azevedo aí. A grande questão é que, independentemente da forma e do conteúdo que ela foi presa, a grande questão é que os direitos humanos devem se aplicar a todos. E o advogado de defesa dela esclarece que durante todo esse período que ela está presa, ou seja, ela foi presa no dia 10 de janeiro, de lá até agora, nesses últimos 6 meses, só 7 vezes ela pôde sair da cela. Está em condição de quase que uma solitária lá dentro da prisão. E o advogado sustenta que estão fazendo uma pressão psicológica gigantesca em cima da Ana Priscila Azevedo. Então, assim, a gente vai continuar trazendo conteúdo sobre isso aqui. A grande questão é que hoje eu vi uma publicação onde diz que ela anunciou para o Estadão que ela vai revelar tudo o que ela sabe. Tudo que ela sabe. E ela, como uma das possíveis organizadoras dos efetivos ataques, ela pode ter muito a dizer. Seja para revelar o que efetivamente aconteceu. E há a possibilidade, inclusive, de que ela possa ser uma das convocadas para prestar depoimento na CPMI de 8 de janeiro. Vamos lá. Outra matéria que eu vou trazer para vocês agora é do Poder 360 e relata da possibilidade da CPMI de 8 de janeiro pedir a quebra de sigilo, ou dar a quebra de sigilo, que já foi feito o pedido, dar a quebra de sigilo de Bolsonaro e, inclusive, a sua oitiva. O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de pedidos de convocação, convite e de quebras de sigilo na CPMI de 8 de janeiro. No requerimento que pede a convocação do ex-chefe do executivo, há o pedido para que ele seja tratado como investigado. O levantamento do Poder 360 considerou os dados das convocações até o último domingo. Vamos lá, pessoal. Uma coisa é certa. A vida de Bolsonaro já foi virada de cabeça para baixo. Ou seja, isso aí é o que se pede oficial, mas com toda certeza já tem quebra de sigilo, bancária, fiscal, telefônica, enfim. Vocês sabem que para eles é fácil conseguir tudo isso e eles têm um sistema na mão. A grande questão é o que se pode descobrir que pode dar
vamos dizer assim, uma publicidade através da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Eu vou ser sincero com vocês, acho que Bolsonaro deveria ser ouvido sim. Afinal, Bolsonaro não estava no Brasil, não estava no poder, não tinha responsabilidade quanto a isso. O que pode ser demonstrado em relação a Bolsonaro? Esse é o grande ponto. Bolsonaro se silenciou. Nos últimos meses ele silenciou, saiu do país, ficou em silêncio, deixou simplesmente acontecer. Será que Bolsonaro poderia ser culpado por omissão, assim como o governo Lula? Afinal, Bolsonaro não estava no poder. Então, eu acho até salutar e saudável que Bolsonaro fosse ouvido mesmo. Já tem uma parte da base do governo que discorda plenamente de mim. Eles acham que se Bolsonaro for ouvido, vai dar mais holofotes e Bolsonaro vai poder, vamos dizer assim, fazer um papel de vítima nessa história. E se isso acontecer, é lógico que ele vai aumentar a popularidade dele muito mais ainda do que já tem. E a gente sabe, no final das contas, que a popularidade de Bolsonaro é maior do que a de Lula ainda em muitos lugares onde ele vai. Isso é nítido nas imagens que a gente vê aí, tá certo? Vamos lá, pessoal, partindo para outra matéria agora para vocês. Matéria da Revista Oeste, reverberada pela Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo. Vocês viram a última do PT, né? O PT não bastasse querer controlar toda a mídia, ter a TV Lula, que é governamental, o PT fez um pedido para o governo, e isso cabe ao Lula conceder ou não, fez um pedido para ter uma TV e um rádio próprio. E isso, com toda certeza, fere vários princípios morais do direito. E aí o Partido Novo foi à justiça contra a TV do PT. Um partido político com concessão de rádio e TV é algo tão surreal que nem sequer ditaduras que servem de inspiração para o PT foram tão longe. Não espanta que o PT queira um canal próprio de TV. Não por acaso, isso vem acompanhado do PL da censura. O presidente Lula tem mostrado que quer de todas as maneiras controlar as narrativas e reescrever a história. Não apenas quer coibir a contestação e a crítica, como quer impor a sua verdade. Sabe onde isso aconteceu? Em países totalitários, como a União Soviética, que tinha um único jornal chamado Pravda, ou seja, Verdade. O partido do governo, ter uma rádio ou TV, seria claramente abuso de poder e autoritarismo. E com toda certeza, eu concordo com o ponto de vista do Partido Novo. É lógico que o governo beneficiaria, inclusive, financeiramente o seu próprio partido. Isso aí realmente é uma medida tão esdrúxula, que nem as ditaduras chegam a fazer esse tipo de medida. Tamanho sua intempérie, ou seja, tamanho o seu descaramento moral. Vamos lá. Daniela do Vaguinho, ou Daniela Carneiro, como está sendo conhecida agora, pagou um preço muito caro por apoiar Lula, diz Vaguinho. O prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que é do Republicanos, disse há pouco à Globo News que ele e sua esposa Daniela Carneiro pagaram um preço muito caro pelo apoio a Lula no estado do Rio de Janeiro durante a corrida presidencial do ano passado. Daniela comanda atualmente o Ministério do Turismo, mas pode deixar a pasta desde que pediu a desfiliação do Partido União Brasil. Cresceu a especulação sobre a saída dela do governo. Vamos lá. Esse editorial aqui, ele é a continuidade de alguns editoriais que eu fiz. Lula não está cumprindo nada das suas promessas a quem lhe deu apoio político. Janone já está revoltado, Marina Silva já caiu a ficha e viu quem é Lula, Ciro Gomes até pulou fora ainda, mantém o PDT ali dentro do Ministério da Previdência, mas já sabe muito bem que a qualquer momento Lula pode virar as costas para eles, e a Daniela do Vaguinho tem uma força gigantesca em Belford Roxo e deu apoio bem descarado, vamos dizer assim, ao governo Lula. E agora, Lula pode decepar a cabeça de Daniela do Vaguinho do ministério, metaforicamente falando, ou seja, arrancar ela do ministério e ela vai ficar a ver navios. O que eu consigo perceber?
Lula, em 6 meses, já vem criando uma coleção de ressentidos, ou seja, pessoas que ainda não se declararam inimigas, mas que já têm um ressentimento e que basta uma faísca para que essa pólvora toda exploda na cara do PT. É assim que eu vejo. Bora falar de Tarcísio de Freitas. Esse cara é bom. Tarcísio sanciona um aumento médio de 20% para os policiais em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei que estabelece o aumento médio de 20,2% dos salários e polícias de São Paulo. Vamos falar abertamente agora? Sempre falei em mensagens subliminares para vocês. Faz muito bem o Tarcísio em fortalecer a polícia militar. Me desculpem, mas a gente vê um autoritarismo crescendo sem precedentes no Brasil. E a polícia militar é um corpo armado, uma vez que os CACs já foram desarmados, que podem garantir a segurança dos estados Sul, Sudeste, Centro-Oeste, caso queira-se tomar uma medida mais drástica, coisa que pode acontecer. Eu estava lendo o livro do Getúlio Vargas, tá? Então terminei já a leitura do livro. E durante um momento, o Brasil viveu muito essas brigas internas, essas guerras internas. E a garantia de uma polícia militar forte é o que manteve ali, vamos dizer assim, o bloqueio de que uma ditadura tomasse conta mais rápido. Então, assim, eu tenho medo, tenho receio do que pode acontecer e acho que Tarcísio vai pelo lado certo, colocando força total aí na polícia militar. E eu acho que a polícia militar pode nos defender no caso de uma intentona aí, seja de Maduro, seja de Lula com Maduro, seja do que for. A polícia militar deve estar forte, inclusive para nos proteger da criminalidade que vem crescendo a cada momento também, a cada dia mais, tá certo? O que é o seu posicionamento sobre isso? Acha que os governadores têm mesmo que investir na polícia militar? Eu tenho essa visão. E vocês digam aí para mim, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo editorial.